A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós iremos ler o livro de Esther, o capítulo 3, e o tema diz assim: Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Vamos ler aqui versículos 1 e 2. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Vamos ler o comentário aqui do 2. Mardoqueu, por sua lealdade a Deus, recusou-se a inclinar-se diante de Amã. Então Amã aqui é exaltado pelo rei, colocado ali no lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Nós sabemos que Mardoqueu, que era o primo agora da rainha Esther, ele ficava à porta do palácio e ele ficava ali para saber de como estava a rainha, né? Do que estava acontecendo com ela. Ele estava ali sempre se informando. E nós vimos aqui no capítulo anterior que Mardoqueu, ele descobriu uma conspiração contra o rei. E só para a gente relembrar, e ele mandou avisar a Esther a respeito dessa conspiração, porque 2 homens do rei estavam planejando matar o rei. E ali a rainha Esther avisou ao rei, o rei foi salvo, mandou enforcar esses homens, e aí Mardoqueu foi citado ali, né, como um homem que estava livrando o rei da morte. Então ali ficou marcado, e mais adiante a gente vai ver aí o que aconteceu. Mas aí, gente, o Amã, ele criou ódio do Mardoqueu. Por quê que Mardoqueu não se prostra? Mardoqueu era um homem de Deus. E eu vou ler outro comentário aqui. Vou ler o versículo 4. Vamos continuar aqui, versículo 4. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então aqui, ó, ele já tinha declarado que era judeu. E ali eles falaram para Amã que Mardoqueu era um judeu e que não se prostrava. Toda vez que Amã passava, ele não se prostrava. Os que conheciam Mardoqueu queriam saber por que ele não se prostrava perante Amã, e ele respondia que era judeu. Nosso comentário aqui, para a gente entender melhor. Deus enviou os judeus ao cativeiro para purificá-los da idolatria. Nessa época, ser judeu significava muito.
eles se recusavam a curvar-se diante de qualquer ídolo ou ser humano. O nosso título do vídeo é Um Povo Escolhido e Separado. Nós iremos ver nesse capítulo e aprender com Mardoqueu aqui. Ele era um homem de Deus. O povo judeu aqui, como fala, já tinha passado pelo cativeiro e ali eles aprenderam que eles deveriam vencer a idolatria e adorar só a Deus. Então ele se recusava a se ajoelhar diante de Amã. E o que a gente aprende com Mardoqueu aqui? Que nós, como cristãos, também devemos tomar posição firme e pública ao lado de Cristo e dos santos padrões da sua palavra, no meio das pressões da atual sociedade humana. Nós estamos vivendo nesse mundo onde tudo é normal. E se a gente vai contra tudo que é imposto para nós somos preconceituosos, né? E outras palavras também são usadas, que vocês com certeza sabem, eu não quero comentar aqui, mas nós estamos vivendo num tempo difícil em que a gente precisa se posicionar. Não somente na igreja, né, levando a nossa Bíblia debaixo do braço, mas em todos os lugares. Na internet, a gente precisa se posicionar. A gente não pode engolir, né, essas ideologias e tudo que o mundo tem, esse sistema, né, tem trazido para nós. A gente não pode simplesmente engolir, fazer de conta que não estamos vendo, mas assim como Mardoqueu, que ele sabia o que ele estava enfrentando ali, mas ali ele se posicionou, ele não se prostrou, ele demonstrou através da sua atitude para todos ali que serviam ao rei, que ele era servo de um Deus verdadeiro, de um Deus fiel. E nós precisamos, irmãos, o que eu estou falando aqui não é brincadeira, não é somente para você que eu estou falando, eu falo para mim também, porque o Senhor ele tem me cobrado eu me posicionar diante não só das pessoas, mas eu não digo assim, não só aqui na internet, né? Mas com a minha família também, eu me posicionar diante dos meus filhos, porque às vezes a gente deixa passar tanta coisa, sabe? Achando que é normal, achando que não tem nada a ver, que não vai afetar em nada, mas nós precisamos entender que são as coisas pequenas que vão entrando, que vão chegando, e que os nossos filhos que estão com as mentes em construção, sabe? Eles precisam ser guiados, porque hoje nós estamos aí com a internet, né? A televisão na minha época eu não assistia muito, então não era um fator que me influenciava, mas hoje a internet tá aí. E nas escolas também, uma criança que não tem um celular hoje, ela é tida como cafona, como estranha, né? E a gente precisa trabalhar isso no coração dos nossos filhos. Trabalhar essa verdade aqui, ó, a palavra de Deus. Que a gente não venha
perder o nosso foco, sabe? E deixar que as coisas desse mundo venham nos atrair a ponto de esquecermos do nosso papel, do nosso dever, não só como pais, mas como cristão, como servos de Deus. A gente não pode aceitar, a gente não deve aceitar as ideologias desse mundo. O que nos é colocado em tudo, né? Em tudo. A gente está cheio de informações, cheio de regras que vêm contra os nossos princípios e valores, né? Que um cristão tem, que um cristão acredita, que nós possamos fazer igual Mardoqueu, que colocou a sua vida em risco, sabe? Mas que não se prostrou diante de Amã. Essa é a meditação para nós hoje. Nós iremos continuar aqui. Vamos ler os versículos 5 e 6, que diz assim. Aqui está dizendo no 5 que Amã, ele vendo que Mardoqueu não se inclinava perante ele, ele se encheu de furor. E o 6 diz assim: porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque Mardoqueu já havia declarado que era judeu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Então, é o que está acontecendo conosco nesses últimos dias, né? Desde sempre o inimigo ele quer destruir o povo de Deus, desde sempre. E nós estamos vivendo esse tempo que Jesus ele está voltando e servir a Deus nesse tempo está muito difícil, cada dia mais difícil. E o inimigo ele tenta de todas as formas destruir esse povo de Deus. Porque na verdade a raiva dele não é porque somos, né, pessoas, é porque na verdade fazemos a vontade de Deus. Assim como no título, né? Um povo escolhido e separado. É porque nós somos escolhidos e fomos separados por Deus. Eu quero dizer para você que não esqueça que você foi escolhido e você foi separado por Deus. Vamos falar mais um pouquinho aqui a respeito disso. Então vamos ler o 7. O título diz assim: Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. 3:7. Vou ler o comentário aqui. Decorreu quase um ano entre o dia em que Amã lançou a sorte e a execução do plano. Então aqui Amã ficou com muito ódio do Mardoqueu. E quando soube que ele era judeu, pronto, falou, vou destruir agora todos, porque o poder estava nas mãos dele, né? Ele achava que o poder estava nas mãos dele. E ali, daquele tempo que ele lançou sorte, que ele fez aquela jogada para poder ali estar falando com o rei, né? Para o rei destruir os judeus, o edito dele, né? Decorreu quase um ano entre o dia em que ele lançou sorte e a execução do plano.
E aqui está dizendo, ó, foi o tempo suficiente da providência divina para Mardoqueu e Ester neutralizarem a conspiração maligna de Amã. Meu Deus, a gente vê aí nos vídeos que eu venho fazendo e Deus, se você pegar o primeiro vídeo aí, Deus ele já começa, ele já tem esse plano, sabe? Porque Deus ele tá acima de tudo, à frente de tudo. Deus ele sabe de todas as coisas e aqui não era diferente. Então ele já estava providenciando ali, já fez com que o rei ficasse irado e a rainha endurecesse o coração e não se apresentasse ao rei. Então Deus ele já fez esse plano maravilhoso para que Esté chegasse, né, ali a ser rainha e Mardoqueu descobriu aquela conspiração e ali o nome do Mardoqueu já foi levado ao rei como alguém que livrou o rei. Então assim, Deus ele trabalha de uma forma maravilhosa. A gente às vezes não entende, né? Mas Deus é poderoso. Vou ler aqui o versículo 8 que diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Eu quero ler aqui 1 Pedro 2,9. Nós vimos que ele já foi para o rei, já contou que existia um povo entre o povo, né, do rei ali, que era um povo que ia contra as leis do rei. Né? Então ele já foi ali levar esse assunto para o rei, para que o rei pudesse fazer aquele edito, falando que era para matar todos os judeus. E ele preparou tudo bem preparado, sabe? Tudo bem organizado, bem elaborado. Mas Deus estava entrando com providência. Aleluia. A gente vai ver no próximo capítulo aí. Mas eu quero deixar aqui para nossa meditação 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Eu não deixei aberto aqui, mas eu vou abrir rapidinho. Nós estamos falando sobre um povo escolhido e um povo separado. Nós apenas não fomos escolhidos, aleluia, mas fomos separados. Glória a Deus. 1 Pedro aqui bem escondidinho, mas eu achei 2. 1 Pedro 2, 9. Quero que você preste atenção aqui. 2,9 diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Você recebe essa palavra de ânimo hoje? Talvez você esteja assim, ó, perdeu o foco, perdeu a direção, mas Deus te coloca hoje no caminho. Você é geração eleita, você é o povo adquirido, você é sacerdócio real e você foi chamado para anunciar a palavra de Deus. Os crentes são separados do mundo, a fim de pertencerem totalmente a Deus e de proclamarem o evangelho da salvação para a glória e louvor a Deus. Vale a pena servir esse Deus?
vale a pena. Fomos escolhidos, fomos separados, nós não estamos sozinhos, podemos sofrer perseguição, mas existe um Deus que está conosco todos os dias, está nos protegendo, seus anjos estão guerreando ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, batalhando por nós, porque não é sobre nós, é sobre Ele, né? E a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você foi escolhido, você foi separado, não esqueça disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique com essa palavra. Amanhã nós teremos capítulo 4 e vamos continuar meditando nessa palavra maravilhosa, porque Deus vai falar muito conosco. Amém? Que Deus te abençoe.